Pessoal, tem notícia nova chegando no nosso site. O Jamil Chad, ele traz uma informação sobre a ex-primeira-dama do Peru. Ele traz a seguinte informação: ministro diz que asilo à peruana não impacta caso Bolsonaro. Diz que não tem nada a ver. O Jamil conversou com o ministro Mauro Vieira e o governo brasileiro rejeitou qualquer comparação entre o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, ao caso do processo contra o ex-presidente Bolsonaro e uma eventual fuga do brasileiro à embaixada estrangeira. Em entrevista ao UOL, o ministro Mauro Vieira explicou as bases usadas pelo governo para conceder o asilo e insistiu que o Brasil não arrisca ter sua credibilidade abalada. A justiça peruana condenou a ex-primeira-dama a 15 anos de prisão. Ela é mulher de Ollanta Humala, ex-presidente peruano, também condenado a 15 anos de prisão. Segundo a Justiça do Peru, ele e a esposa usaram valores ilícitos de compras de empresas brasileiras para a campanha política em 2011, da qual saiu vencedor. Humala governou até 2016. O gesto brasileiro foi criticado por grupos políticos no Peru e por entidades como a Transparência Internacional. Sakamoto, 2 pontos, né? O papel da chancelaria, da diplomacia brasileira nesse quesito, né? Sobre a ex-primeira-dama do Peru e já começaram a traçar paralelos e o Jamil foi atrás para diminuir, tirar qualquer dúvida que possa surgir sobre um eventual contágio também do caso Bolsonaro, na possibilidade de ele procurar refúgio, né, em alguma embaixada, o que a gente já viu que é possível. Não, eu acho importantíssima a apuração do Jamil, né? Agora, a gente precisa, inclusive, lembrar uma coisa, que é o seguinte: a ideia de ir para uma embaixada, né, para se refugiar caso de chabu, e confirme-se, né, as avaliações de que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser condenado por tentativa de golpe de Estado, tentativa de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano ao patrimônio, entre outras perebas, né? Então, o que acontece? Antes mesmo dele virar réu, né? Antes mesmo dele ser, de tudo isso de ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República, vamos lembrar que ele fez um test drive de fuga na Embaixada da Hungria, presidido, né? O país presidido pelo Viktor Orbán, né? Um expoente da extrema-direita global. Quando a Polícia Federal confiscou o passaporte dele no início do ano passado, em fevereiro de 2024, o presidente Jair Bolsonaro fez um test drive, um Airbnb de fuga lá na Embaixada da Hungria, passando 2 dias. Era época de carnaval, duvido que o presidente Bolsonaro estava de máscara, serpentina e confete, experimentando os pratos típicos da culinária húngara. Muito provavelmente estava lá esperando para ver se ia ser preso ou não. E, tecnicamente, o Supremo não quis fazer nada para para não aumentar a temperatura. Mas o Bolsonaro estava proibido de se colocar numa situação que estivesse fora do alcance das autoridades brasileiras. E é isso que aconteceu. Não é que ele foi para outro país, né? É mais complexo do que isso, o direito internacional. Mas ele foi para um lugar que estava inalcançável pela polícia brasileira, né? Durante esses 2 dias. Então ele usou a embaixada. Ele deixou claro que ele usaria novamente. Ou, um outro exemplo, dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro se pirulitou para a Flórida, ficou hospedado nas cercanias da Disney, né? E para que ele foi para perto do Mickey e do Pateta? Vamos lembrar que ele fala que não queria entregar a faixa para o Lula. Na verdade, ele estava claramente com medo de que ele fosse preso ou acontecesse alguma coisa depois de ter passado 2 meses conspirando contra a democracia. E também para criar um álibi visando o 8 de janeiro de 2023, que aconteceria muito em breve. Então, o que acontece? A questão da fuga do presidente Jair Bolsonaro, e ele também já deixou claro, em entrevistas aqui para Raquel Landim, para outras pessoas, deixou claro que, tipo, confiscar o passaporte pouco importa, né? Se tiver que fugir, ele vai fugir, né? Para a embaixada, para fora do Brasil, já deixou isso claro. Então, eu não acho
que, na verdade, isso vai influenciar tanto, no caso, o asilo, né, concedido à esposa do Mala Olanta, vai influenciar tanto, porque essa decisão de Bolsonaro da fuga já estava colocada. A justificativa, a construção da justificativa pública com relação a isso já estava dada. Ele vai dizer que é perseguido político, ponto. Sabe, ele vai dizer que tem. E o instrumento do asilo político é um instrumento internacional e conhecido. Então, há uma possibilidade de fuga, há uma possibilidade desse argumento estar aí, ele está construindo esse argumento da perseguição política, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos construindo também esse mesmo argumento. No mundo inteiro, a extrema-direita constrói esse argumento junto ao seu público. Dentro do Brasil, a turma do deixa disso, que não tem muito apreço pela democracia, também está nesse argumento. Então, o que acontece? Mas isso justifica. O Brasil, historicamente, deu, né? Tem casos de que, inclusive para pessoas que eram extremamente questionáveis, dar asilo, né? Pessoas estróias, né? Entre outras pessoas que era questionável dar asilo político, né? E o Brasil deu. Então, eu acho que é o seguinte, é uma questão, você me perguntaria, você acha legal dar o asilo? A gente pode discutir longamente sobre isso e eu acho extremamente válidas as críticas à questão de recebimento do asilo nesse caso específico. Mas a questão do Bolsonaro já está dada, a fuga dele, já está dado o argumento, já está dada a justificativa, muito tempo antes.